Todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aqui que eu vos falo, o professor Tinosso, sou professor de Biologia, assim como de Química. Cara, subscreve-se no canal, família. Eu peço isso encarecidamente, no fundo do meu coração. Subscreve-se no canal, compartilha este vídeo, dá um like aí, porque quando você faz isso, família, você está a ajudar o meu projeto a crescer, você está a ajudar a Casa da Ciência a crescer. E não só, você está a ajudar Moçambique a crescer, a educação crescer ao nível do nosso país, ok? Então, família, subscreve-se no canal, ok? E pega a caneta, pega a caderno, porque vamos começar a decolar, ok? Bom, família, hoje nós vamos dar continuidade com a sequência das aulas de citologia. Hoje, concretamente, vamos falar de movimentos citoplasmáticos, ok? Isso para dizer que, antes dessa aula, não é? Você precisa assistir a aula, neste caso, de citoplasma, ok? Não sei se você assistiu, mas é importante que assista primeiramente a aula de citoplasma para vir aqui, ok? Se ainda não assistiu, vai para lá. Vai lá dar uma assistidada aí, vai lá assistir um pouco aí e depois vem para aqui, ok, família? Bom, quando nós falamos de movimentos citoplasmáticos, ok? São todos movimentos que vão, na verdade, decorrer ao nível da célula, ok? Dentro da célula ou a locomoção da própria célula, ok? Então vamos ter alguns nomes aí que, ou seja, tem alguns tipos de movimentos que nós vamos estar aqui a falar ou a explicar, ok? Então pega a caneta, pega a caderno e presta atenção, ok? Bom, o primeiro movimento que nós encontramos ao nível do citoplasma ou movimento citoplasmático é o movimento ameboide, ok? Quando nós falamos de movimento ameboide, família, nós estamos a falar de locomoção. Mas essa locomoção não é qualquer tipo de locomoção, ok? Não é qualquer tipo de movimento. É uma locomoção intermediada através de pseudópodes. E quando nós falamos de pseudópodes, a palavra pseudo significa falso e podes significa pés. Ou seja, é como se fosse falsos pés, ok? É como se você aí tivesse falsos pés e através desses falsos pés você vai lançar algumas projeções, algumas conformações que vais ter ao nível do seu organismo e vai se locomovendo assim mesmo. Estamos a falar, por exemplo, um dos exemplos clássicos são amebas, ok? São amebas. Família, isso não quer dizer que quem apresenta esse tipo de movimento ameboide somente são as amebas, não. Amebas apenas é um dos grandes exemplos, ok, família? Então, uma coisa muito interessante, o que acontece? Temos aqui uma célula, por exemplo. Essa célula aqui, ela vai se deformar um pouco, como vocês podem ver, ok? Ela vai abrir um pequeno ângulo, ok? Umas pequenas projeções, lança para frente e através dessas pequenas projeções ela vai conseguir se locomover. Então, essas pequenas projeções que ela vai lançar, nós chamamos de pseudópodes, ou seja, esses falsos pés. Então, ele vai esticar, vai se empurrando, esticar, se empurrando. Uma coisa muito interessante, é como se fosse você. Você estica os seus braços para frente, não é? O seu corpo fica um pouquinho mais para trás e ao esticar os seus braços, você vai no sentido dos braços, ok? Estica os braços, puxa o seu corpo, onde estão os seus braços, assim mesmo. É como se fossem os seus braços uns pseudópodes, uns falsos pés, ok? Então esse tipo de locomoção que as células, na verdade, quando fazem esse tipo de movimento ameboide, fazem, lançam algumas projeções que nós chamamos de pseudópodes, eles conseguem se locomover. Neste caso, as amebas, eles conseguem se locomover com esse tipo de movimento, ok? Através de pseudópodes. Bom, eu espero que você tenha entendido, ok? Depois temos um outro tipo de movimento queria dizer ameboide, um outro tipo de movimento citoplasmático, ok? Que nós chamamos de ciclose, ok? Ciclose. Na verdade, o que é ciclose? Ciclose é um tipo de movimento que ocorre com uma corrente de fluido citoplasmático. Recordando que na aula passada, quando eu falei de citoplasma, eu disse que aquele fluido, aquele líquido que nós encontramos ao nível, ou seja, dentro do citoplasma, nós chamamos de hialoplasma, ok? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que ao nível do citoplasma, nós encontramos elementos figurados que vão estar mergulhados dentro do próprio citoplasma. Vamos falar de mitocôndrias, vacúolos, ou seja, organelas, num verdadeiro sentido, ok? Agora, essa corrente de fluido citoplasmático, ela é unidirecional. Unidirecional significa que apresenta um único sentido. Uma coisa muito interessante que vocês precisam entender é que a ciclose
é um tipo de movimento que nós encontramos principalmente ao nível das células vegetais. Não quer dizer que nós não encontramos ao nível das células animais, encontramos, mas principalmente ao nível das células vegetais. Vamos lá ver essa figurinha aqui para vocês entenderem melhor o que é ciclose. Como vocês podem ver, aqui nós temos dentro do citoplasma, temos a célula aqui, célula vegetal, e aqui dentro é no citoplasma, aqui dentro do citoplasma, onde nós encontramos o hialoplasma, aquele fluido, aquele líquido está aqui dentro. Uma coisa muito interessante, se vocês forem perceber, aqui dentro podemos encontrar uma mitocôndria aqui, neste lugar onde eu estou a apontar. Essa mitocôndria, para sair desse sítio para aqui, ele na verdade vai ser empurrado por essa corrente, não é? Ele vai ser transportado por essa corrente de fluido citoplasmático. Ou seja, ele vai se direcionar daqui depois para aqui, daqui para aqui, ok? Então vamos fazer um sentido unidirecional, um único sentido. Vamos supor que quer vir aqui. Então sai daqui assim, daqui assim. Então essa corrente de fluido citoplasmático vai arrastar, vai empurrar, neste caso, a mitocôndria, num determinado sítio onde a mitocôndria pretende estar lá, ok? E uma coisa muito interessante, não é? Se nós formos a perceber a movimentação, não é, dessas estruturas internas que nós encontramos ao nível do citoplasma, a falar de organelas, vamos lá supor que nós, por exemplo, nesse sentido, neste local onde eu estou a apontar aqui, temos maior incidência da luz. E nós sabemos que os vegetais, eles fazem um processo que nós chamamos de fotossíntese. Foto, que significa luz, síntese, que significa produção, ou seja, produção do seu próprio alimento, através da luz, neste caso, que nós chamamos de fotossíntese. Agora, fotossíntese é intermediada por uma organela, ou seja, para que os vegetais possam fazer fotossíntese é através de uma organela famosaça, que nós chamamos de cloroplastos, ok? Não esquece, cloroplasto é a organela responsável pelo processo de fotossíntese ao nível dos vegetais. Vamos supor que nessa região onde estou a apontar, temos maior incidência da luz, mas o cloroplasto está aqui. Então o que vai acontecer? Essa corrente de fluido citoplasmático, ele vai arrastar os cloroplastos para esse sentido onde tem maior incidência da luz, para que possa realizar o processo de fotossíntese. Estão a ver que é fácil? Isso nós chamamos de ciclose. Esse movimento chamamos de ciclose. Ok, família? E uma coisa muito interessante, se nós formos olhar, por exemplo, no caso das mitocôndrias, as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, para aquele processo de produção de ATP, ATP que é energia, não é? Adenosina trifosfato, a energia, não é? Então, o que acontece? Vamos supor que nessa região da célula vegetal está a sofrer grande atividade metabólica e precisa e despende muita energia, precisa de muita energia. Então, qual é a organela que vai estar em maior concentração aqui? Claro que vai ser a mitocôndria. Então, a mitocôndria, vamos supor que está aqui, vai ser empurrado para aqui por um processo, por um movimento que nós chamamos de ciclose, para esta região, para ajudar, neste caso, a própria célula vegetal no processo de metabolismo, porque requer energia. Ok, família? Bom, família, na verdade, quando nós falamos de movimento citoplasmático, é mais ou menos isso. Não há nada de especial, não é? Não há nada de especial que você possa se assustar. Quais são esses movimentos citoplasmáticos? Isso quer dizer o quê? Qualquer tipo de questão que vá comparecer, você já está capacitado para derrubar, ok? Bom, família, quer que vos fale, professor Tinós? E voltar a pedir, família, subscreve-se no canal, ok? Compartilha este vídeo mesmo para os seus amigos, ok? Porque quando você faz isso, você está ajudando o meu trabalho a crescer. Casa da Ciência explica a crescer, ok, família? Então, um abraço e falou!